Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos apresentar um trabalho da matéria Impactos Econômicos e Socioambientais da Geração Fotovoltaica. E meu nome é Rodrigo, eu Eu passo a sou a palavra agora para a Renata. Renata. A Raíssa não pôde estar presente aqui na apresentação. E eu sou o Matheus. De início, essa matéria é para estudar impactos e nada melhor do que estudar impactos comparando os potenciais energéticos, né? No caso, a gente elencou a geração fotovoltaica, obrigatória pelo professor, a eólica, que é uma renovável, e a nuclear, que é uma não renovável. Para não ficar só jogando números, a gente elencou fontes geradoras com um exemplo real. No caso, o Parque São Gonçalo, de 475 megawatts, Angra 2 de 1.350 megawatts e o Parque Eólico de Eribatu, de 258 megawatts. Para a gente fazer uma adequação de potência, a gente utilizou a Angra 2 como referência, assim, gerando um fator multiplicativo em São Gonçalo de 3, para a gente ter uma potência equiparável ou equipotente, e um fator multiplicativo de 5 no Parque Eólico de Jiribatu, de 1.290 megawatts. Aqui, especificando melhor o como e dados sobre o Parque Solar de São Gonçalo, que no caso, a construção desde o início da obra até a ligação à rede, a duração dessa construção foi de 1 ano e meio. Então, a gente equiparando os dados, a gente tem 4 anos de construção, uma potência de 1.425 megawatts, 1.425, perfeito. A área ocupada são 12 quilômetros quadrados, a área final 36, e o custo estimado final 4,2 bilhões de reais. A mesma coisa aconteceu no Parque de Jerumbatu, o fator multiplicativo foi 5, então de 4 anos acabou praticamente sendo 18 anos, a potência virou 1.290 megawatts, a área ocupada aumentou muito, 142,5 quilômetros quadrados. Vale citar que, olha, a gente consegue enxergar na imagem que os parques eólicos eles são constituídos, em sua maioria, entre as propriedades rurais, entre as casas. Isso gera diversos impactos e por isso que essa área é tão grande. E o custo estimado de 10 bilhões. Aqui a gente consegue ver também dados sobre Angra 2. Angra 2 a gente consegue ver na imagem que é só o prédio da esquerda, essa cúpula redonda, o prédio da direita é Angra 1. A obra demorou 13 anos, a potência 1.350 megawatts, a área ocupada são 80 metros quadrados, então 0,08 quilômetros quadrados, e o custo estimado de 12 bilhões de reais. Aqui a gente consegue enxergar a potência equiparada com os fatores multiplicativos, então a gente vê que elas estão equipotentes. Esse gráfico serve só para justificar que a gente equalizou as potências para fazer uma comparação mais fiel. Esse outro gráfico a gente consegue fazer um comparativo um pouco mais interessante sobre o gasto de espaço em relação à produção de quilowatt. No caso, a gente consegue ver uma vantagem disruptiva em relação à geração centralizada que provém da geração nuclear. Então, a gente consegue ver ali 10 mil megawatt por quilômetro quadrado. Logo em seguida, a gente tem a geração fotovoltaica e nem dá para enxergar a geração eólica, justamente por causa que a área é excessiva, mas tem aquela ressalva que está entre propriedades. Nesse outro gráfico aqui, a coisa fica mais interessante, que é o tempo estimado de construção, que no caso, a Angra 2 demorou 13 anos, ela teve 3 anos ou 4 anos de uma construção tardia, no caso desacelerada, mas enfim, 13 anos.
3 parques São Gonçalo gastariam ali 4 anos. Então a gente tem uma vantagem muito grande para uma potência equiparável da nuclear. Então a gente consegue gerar a mesma potência que a nuclear está gerando, só que em 3 vezes mais rápido. E, pelo contrário, para gerar 5 parques de Jerubatu, a gente demoraria quase 18 anos, que é uma coisa assim muito maior que a nuclear. Então a gente consegue enxergar que não seria viável. É claro que a análise desses dados está levando em conta uma obra que inicia, termina. Essas obras seriam ah, colocadas sincronicamente, então elas seriam ao mesmo tempo, poderia diminuir o tempo final de construção. Esse último gráfico mostra a disparidade de custo. Então a gente consegue ver que também a solar acaba sendo muito mais baixo do que a nuclear e a eólica, o que é muito mais interessante. Então, se você está precisando de energia rápido, você pode optar por plantas eólicas, porque você vai ter um custo reduzido e um tempo de construção rápido. Depois dessa comparação mais específica entre as usinas, a gente resolveu fazer uma comparação mais geral sobre 3 situações, que seria a vida útil dos 3 tipos de geração de energia, a manutenção e o descarte. Vamos começar pela vida útil da energia solar. As placas fotovoltaicas têm uma vida útil de mais ou menos 25 até 40 anos, quando de boa qualidade, e elas perdem mais ou menos 10% da sua eficácia, da sua performance nos primeiros 10 anos. E ao longo da vida útil, ela acaba conseguindo estabelecer e manter 80% da sua potência. Então, apesar dela ter uma vida útil boa, ela vai decaindo a potência conforme os anos. A eólica também tem esse fator, mas ele é mais condicionado pelo clima, né? Depende da velocidade do vento, das rajadas e tal, e ela vai exigir uma manutenção maior conforme esse clima mais extremo. Atualmente, quando a gente foi pesquisar, a gente percebeu que, dentre algumas estratégias para melhoria assim, do lucro da indústria da energia eólica, é a fazer a manutenção e estender a vida útil dos aerogeradores. Já a nuclear, ela tem uma vida... A maioria das usinas mundiais e brasileiras tem uma vida útil de 40 anos. Mas também como uma demanda uma demanda financeira, de como elas são caras para ser desmanteladas e se manter. Agora tem uma ação de estender a vida útil até 60 anos, e tem algumas usinas americanas que estão com plano de se estender até 80 anos a sua vida útil, justamente para não ter gastos maiores. Pode passar. Tá mutado, Rodrigo. Opa. Com relação à manutenção, eu vou falar um pouco aqui, comparar, né, o que seriam as 3 situações entre a solar, eólica e a nuclear. A concepção do projeto de cada uma, ele tende a considerar o acesso e a facilidade que você tem para fazer a manutenção disso. Então, por exemplo, componentes da energia eólica, eles são muito mais sobredimensionados para garantir um funcionamento mais longínquo, né? À medida que você coloca essas turbinas sobre condições hostis, porque é muita altura, é muito vento, seja o peso delas, e o conjunto todo ele tem que ser sim sobredimensionado. Poderia ser feito com uma redução de custo? Poderia, mas dadas as condições que elas são expostas, e ao esforço que é feito ali e a série de equipamento de
de detalhe que tem ali, seja na caixa de transmissão, o próprio sistema da hélice que faz girar, deve ter tem um rolamento ali, e o conjunto todo. Você pode considerar também a parte dos inversores e a parte do software, que eles precisam de uma atualização constante para poder gerir o quanto que a turbina vai acelerar, o quanto que vai ser transmitido, o quanto que vai ser disperso, dessa maneira. Então, tem no slide aqui marcado algumas coisas sobre os custos, que varia mais ou menos entre uns R$100.000 a R$300.000, que é 3% 3% do custo em si de uma turbina eólica. Então, mais algumas coisas que a gente pode observar também na manutenção são as pás, óleos e filtros, torres e fundações e elétricas e controles, que é isso que é mais é isso que geralmente dá mais trabalho, que tende a ser vistoriado ou tende a ser corrigido, dependendo do tipo de manutenção que você vai fazer. Já a usina nuclear, a gente pode considerar que todas as paradas elas são extremamente controladas. Por quê? Você não está lidando somente com energia ou com algum recurso renovável ou qualquer outra coisa. Você está lidando com urânio, que é uma coisa altamente radioativa, e qualquer descuido ou qualquer falta de fiscalização pode vir a causar um acidente gigantesco. Então, é extremamente regulado isso, até mesmo por questões antiterroristas, porque você, com qualquer urânio, você pode fazer uma bomba e isso é uma ameaça gigantesca. Então, as paradas, geralmente, elas são programadas você acabou uma parada, você já está programando a outra. Então, elas duram mais ou menos de 18 a 24 meses. Então, é muito tempo que a geração de energia ela é interrompida. Só que essas paradas elas acontecem mais ou menos a cada 6 ou 7 anos, que é o suficiente para você conseguir corrigir ou fazer a manutenção preditiva ou preventiva de alguns periféricos. Mas na parte mais específica que lida com urânio, você tem que realmente parar a produção de energia. E frente à solar, que seria a parte quer dizer, seria a mais fácil das três manutenções, né? Porque você tem um fácil acesso, você não tem uma condição tão hostil com relação à altura ou tão nociva com relação ao urânio, e a manutenção, querendo ou não, ela é mais simples. Você tem que ficar de olho mais nos painéis para ver se não tem nada rachado, nada trincado, ou principalmente nos fios também, e na parte do próprio inversor, que converte a energia solar captada pelas placas para o sistema elétrico, e que logo depois ele vai para as baterias. Eventualmente, a gente pode levar em consideração que a energia solar é uma coisa, tem uma manutenção muito mais fácil e similar à de um gerador a diesel. Você tem que estar vistoriando ali os periféricos uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada cada ano, dependendo das condições que eles são expostos. E os custos de manutenção da solar realmente são os mais baixos, uma vez que vai desde uma limpeza ou até mesmo a troca dos cabos, que deve custar em torno de R$350 até R$1.000, até a troca de algum painel ou a troca de algum inversor ou bateria, que aí os custos podem subir até uns R$4.500 por unidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte agora. Isso, vou tentar falar brevemente para não estender muito a apresentação. O descarte dos materiais que são necessários para a produção da energia solar são, como o Rodrigo falou, mais simples, porque mais ou menos 90%, 95% dos materiais conseguem ser reciclados, porque são vidro, plástico e alguns outros materiais facilmente reciclados. Algumas partes desse sistema possuem a presença de metais pesados, então precisa de uma reciclagem específica. Quanto ao solo onde os parques e sítios são
são estabelecidos, não tem uma pesquisa muito abrangente sobre, mas geralmente acontece erosões do solo, então fica aí essa degradação. Na eólica acontece a mesma coisa, mas de maneira mais bruta, por conta da estrutura maior e mais pesada e tal. Então ela acaba prejudicando mais o solo. O descarte dos materiais também tem uma boa parcela de materiais que podem ser reciclados, como aço, cobre, alumínio e concreto. E dentro dessa indústria, como eu falei sobre estender a vida útil, eles também têm o costume de repor e reutilizar as peças para conseguir estabelecer um lucro maior. Já na nuclear, como a gente sabe que tem a contaminação do solo pela radioatividade, eles permanecem inutilizados por mais de 100 anos, que é mais ou menos o tempo que leva para os resíduos se dissiparem do solo. E os materiais radioativos, eles precisam ser mantidos num lugar isolado, dentro de uma piscina de resfriamento, envoltos por materiais como cobre, concreto e chumbo, para que a radioatividade não se alastre mais. É mais ou menos assim que funciona o descarte desses materiais. Para falar um pouquinho mais sobre impactos agora de uma forma diferenciada, a gente consegue observar aqui nas imagens que um esquema está alocando o painel em cima da residência e outro esquema está alocando o painel numa estrutura externa à residência. Então a gente consegue enxergar um aproveitamento de espaço desse sistema fotovoltaico. Além disso, o sistema fotovoltaico é um sistema que pode ser implementado em regiões isoladas, então a gente consegue gerar energia sem estar conectada à rede de distribuição e transmissão, que é uma rede que trafega por todo o Brasil. Mas quando a gente se trata de tribos ribeirinhas, por exemplo, que a rede não consegue chegar até lá, a gente consegue trazer esse impacto de fornecer energia elétrica para satisfazer necessidades básicas desses cidadãos brasileiros, um exemplo, instalando esse tipo de rede. A gente consegue também enxergar aqui no motorhome o impacto de conseguir alocar essa geração de energia em uma casa móvel, o que não aconteceria, por exemplo, na geração nuclear. A geração nuclear é uma geração que cobra, como eu posso dizer, a extrema regularidade do terreno, não pode sofrer nenhum tipo de intempérie natural, terremotos, tsunamis. Você tem que alojar o núcleo em um lugar bem que não sofra esse tipo de impacto. E, diferente disso, a gente consegue observar que a gente consegue instalar até em um carro, até em uma casa móvel, a geração de energia fotoelétrica. Benefícios extremamente interessantes. Sim, meio que para finalizar a apresentação, a comparação, como a gente comparou de maneira bastante específica entre as usinas e mais generalistas e acompanhando a disciplina com os filmes do Planeta dos Humanos e a História das Coisas, a gente percebeu que, apesar das energias renováveis verdes terem assim um slogan de só vantagens, né? A gente vê que a indústria deles é bastante traiçoeira e assim é mais focada para o lucro. Mas quando a gente fala sobre impactos socioeconômicos, que é o que a gente estudou na matéria e que a gente acabou terminando aqui o trabalho refletindo, é que as energias renováveis realmente facilitam esse acesso à energia em locais onde hoje em dia a gente não está
até uns anos atrás a gente não conseguiria acessar. Então, tem essa vantagem bastante grande e também costuma gerar mais empregos para a região onde os sítios e parques são implantados. Então, apesar dos pesares, elas ainda são mais vantajosas. Acho que é isso. Agradeço e, enfim,